Como dito pela ex-presidenta Dilma, abre aspas, não acho que quem ganhar ou quem perder. Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Fecha aspas. Vamos começar o vídeo com essa reflexão sobre guerra e economia. No momento de criação desse vídeo, estamos em março de 2022 e vivenciando um conflito armado entre Rússia e Ucrânia. No meio disso tudo, ainda existe uma pandemia que, graças a Deus, está prestes a acabar. Diferentemente da guerra entre esses dois países, que não sabíamos o desfecho. Apenas torcemos para que não haja realmente a tal Terceira Guerra Mundial. Pensando nesse conflito, vamos simplificar finanças e guerras. Qual a relação entre esses dois assuntos? Desde quando há guerras? O que há de diferentes em conflitos atuais para os conflitos que ocorreram no passado? Eu sei, vejo todas essas interrogações e várias outras na sua mente, mas pode ficar tranquilo que vamos traduzir isso tudo para o dia a dia. Primeiro, estar brigando entre si é uma coisa que sempre aconteceu na história da humanidade. Imagens com marcos históricos de guerras. Veja as imagens. E quais os motivos de tantas lutas? Sempre foi o dinheiro? Na realidade, não, mas de uma forma ou de outra, sempre há consequências sobre a economia. Ainda que o motivo seja religioso, ideológico, territorial ou qualquer outro anseio por trás de embates armados. Para facilitar o entendimento, vamos voltar lá entre 1939 e 1945, período que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. O conflito deu início porque a Alemanha, num regime totalitarista e ditatorial, sentindo-se humilhada com o Tratado de Versalhes que ocorreu após a Primeira Guerra Mundial, no qual havia diversos termos que os limitavam militarmente e economicamente. Então, com a ascensão do Partido Nazista e a expansão territorial, invadindo a Polônia, os demais países sentiram-se ameaçados com essa nova política e ações militares. E então, assim inicia um conflito armado. Para resumir, a Alemanha sentiu-se humilhada na Primeira Guerra Mundial. Então, quanto possível, começou a atacar outros países que, para se proteger, tiveram que iniciar esse grande confronto. Com isso, tiveram grandes dois grupos de países nessa guerra: aliados, Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética, que eram as principais forças desse grupo. No eixo, tínhamos Alemanha, Itália e Japão, que também eram suas principais forças nesse grupo. E agora, você deve estar se perguntando, mas e a explicação sobre economia? Pode ficar bem tranquilo que o papo de economia começa agora. Houveram 45 milhões de mortos e 35 milhões de feridos. Os custos estimados são de 1 trilhão e 385 bilhões de dólares. Além de ocorrer intensa queda na produção industrial e nos investimentos dos governos, que foram direcionados para a guerra, o que gerou problemas sociais. Vamos voltar agora aos dois grandes grupos de países envolvidos neste conflito. Aliados: Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. Eixo: Alemanha, Itália e Japão. Sabemos que o eixo foi derrotado. E outra coisa importante é que a guerra ocorreu predominantemente na Europa. Então, vamos te dar alguns segundos para que pense quem foram os mais prejudicados com tanques, bombas e todas as destruições de um confronto. E sim, se você pensou que todos os países da Europa foram prejudicados, você acertou, pois tiveram inúmeros prejuízos econômicos, seja os que venceram ou os que perderam, pois tiveram suas indústrias, comércios, prédios e infraestrutura defasados. Veja agora algumas imagens de cidades europeias no pós-guerra.
podemos perceber que nem mesmo os vencedores realmente venceram, como disse Dilma Rousseff no início desse vídeo. Assim, após todo esse estrago, foram feitos alguns tratados e acordos, na tentativa de evitar novos conflitos armados em níveis mundiais, bem como o uso de bombas nucleares, e houve uma maior globalização econômica. Para te mostrar isso que citamos, os acordos de Bretton Woods estabeleceu indexação da taxa de câmbio das principais moedas em relação ao dólar e uma paridade fixa desse em relação ao euro, e criou importantes instituições como Banco Internacional, que serviu para a reconstrução e o desenvolvimento, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que existe até os dias de hoje. E isso tudo acabou consolidando os Estados Unidos como a maior potência econômica do mundo, visto que, apesar de participar da guerra, os danos em seu território foram praticamente zero. Por fim, você pode entender a complexidade de uma guerra e por que no atual conflito entre Rússia e Ucrânia não há ações militares efetivas das grandes potências. Isso traria, além de gigantescos danos à humanidade, números de mortos e caos econômicos seriam gerados. Ainda mais que estamos numa situação de globalização. Isso significa que os principais produtos como petróleo, gás, milho e trigo produzidos por esses países afetam a economia mundial e interferem no preço de outros locais, como por exemplo o Brasil. E se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários sugestões para próximos temas de vídeo.